Olá, bom dia a todos. Agora eu estou aparecendo, estão me vendo? Sejam bem-vindos a mais um sábado com uma aula de cálculo 1. Hoje é a nossa quinta aula, né, da disciplina. E na aula de hoje nós vamos falar de limite. Então, nós falamos de algumas funções. Vimos função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica. Falamos de função trigonométrica, dos comportamentos das funções, ou seja, função seno, função cosseno, função tangente. E hoje nós vamos falar de um tipo de comportamento das funções, quando a gente analisa o limite de uma função, tá? Então, esse vai ser um dos assuntos da nossa aula de hoje. E lembrando, qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, encaminhe, que a gente vai conversando ao longo da aula, tá? Quando nós vimos as funções, as anteriores, pensando, então, função afim, função quadrática, nós tínhamos gráficos que modelavam ali o comportamento dessas funções, tá? Então, os gráficos, eles... Só um pouquinho. Travou aqui o meu. Deixa eu ver se vou conseguir passar o slide, só um pouquinho. A gente tinha os gráficos, tá? Esses gráficos, eles faziam o quê? Eles modelavam o comportamento da função. E esse comportamento da função nos auxilia a saber se essa função ela é crescente, decrescente, ou em qual momento ela cresce, em qual momento ela decresce, tá? E da função é a gente analisar qual é a relação e esse comportamento da função, tá? Então, hoje nós vamos falar de limite. E lembrando, qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, encaminhe. Então, nós vamos fazer uma introdução desse estudo de limite das funções, tá? E vamos falar de limites laterais. Então, nós vamos diferenciar esses limites, ok? Só um pouquinho. Bom dia para vocês também. Vi que várias pessoas mandaram aqui um bom dia. Tá. Ó, eu vi que tem uma... Antes da gente continuar, então eu acabei de ver aqui uma pergunta do Léo. Ele falou assim: antes de terminar a aula, poderia nos informar a data da prova e onde estará disponível no portal? Vamos lá. Antes da gente falar de função, vamos conversar um pouquinho disso. No AVA, quando você abre o AVA e acessa a disciplina, tem um manual e um cronograma. Naquele manual, você tem certinho quais são as datas da prova ou a data da prova. Você tem, eu sei que é no próprio portal que você vai acessar. Se eu não me engano, você tem um período que essa prova vai ficar disponível para você realizar, por exemplo, é uma semana, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: a prova é no final das nossas aulas, tá? Então, por exemplo, hoje é a nossa quinta aula. Nós teremos 12 aulas da disciplina. Então, a prova vai ser só lá no final das nossas 12 aulas, tá? Eu não tenho certeza se a prova já é na semana seguinte, depois da nossa 12ª aula, ou se tem uma semana de intervalo, tá bom? Mas o que eu gostaria que vocês analisassem? Eu não sei mesmo qual é a data, então aqui eu não sei te falar se vai ser... Eu acho que é novembro, porque até novembro a gente finaliza as nossas aulas, mas eu não sei em qual semana de novembro. Então, vamos lá. No manual, você vai ter a quantidade de aulas e a semana que você tem a prova. Eu sei que a gente tem uma semana que vai ser se eu não me engano, é uma integração. Então, vai ter uma das semanas que a gente não tem aula,
Então, um sábado que a gente não vai ter aula e na semana seguinte retorna e nós temos as aulas até a 12ª e na semana seguinte vocês vão ter a prova da disciplina, tá bom? Então, Léo e todos que estão aqui acompanhando, deem uma olhadinha no AVA, tá? Tem esse manual e tem certinho o cronograma com a avaliação, com a data da prova. Então, só reforçando, a prova é lá no final, depois das nossas 12 aulas, ok? Bom, falar de limite. O que é o limite de uma função? Quando a gente analisa o limite, nós analisamos o comportamento de uma função. Quando ela tende a um determinado valor, a uma determinada característica dessa função, tá? Então, falar de limite é olhar uma ideia, e a gente vai analisar o estudo de limite tanto em relação a uma ideia intuitiva, como determinando realmente em uma função ou no gráfico de uma função. Então, o que é o estudo do limite? O estudo do limite é avaliar o comportamento de uma função em relação a determinados valores. Por que determinados valores? Porque tem alguns valores que eles não pertencem ao domínio da função, ou seja, aquele eixo x. E quando eles não pertencem àquele eixo x, pode ser que a função ela cresça muito, ela decresça. Mas a gente vai analisar esses comportamentos, ok? Então, veja, o conceito de limite pode ser estudado quando desejamos avaliar o comportamento de funções em torno de valores, principalmente aqueles valores que não pertencem ao domínio da função, ou seja, eles não estão definidos aqui no eixo x, tá? E a gente analisa, interpreta, tenta verificar quais são esses pontos, quais são esses valores em relação ao domínio da função, tá? Isso é importante para a gente analisar, interpretar como se dá esse comportamento. Vamos analisar, a gente fala aqui noção intuitiva, por que é intuitiva? Porque nós vamos pegar o gráfico da função e analisar o comportamento dela, aqui uma função quadrática, uma parábola, em torno dos valores próximos de 2, tá? Então, a gente vai fazer essa análise. Veja o que acontece. Esse é o gráfico. Eu fiz o gráfico ali no eu fiz o gráfico no GeoGebra para nós analisarmos, tá? E o que acontece com essa função em torno do 2? O 2 está aqui, tá? Então, aqui a gente tem o eixo x, que é o domínio, o eixo y, contradomínio, e aqui o gráfico da função. O que acontece com o 2 quando a gente pode analisar, tá? Quando a gente analisa essa função, em torno desse ponto, quando x tende a 2, o que acontece? Então, veja, o que é analisar o limite? Nós vamos analisar em torno do 2, ou seja, quando nós temos valores que estão próximos do 2, tá? Então, aqui, quando x está próximo do 2, ou seja, valores menores. A gente pode analisar no 0, no 1, no 1,5, no 1,8. E o que acontece com esses valores, tá? Vamos pensar aqui, ó, no 1. Quando x é 1, ó, qual é o valor do y? 2. Quando x é 1,5, veja, vamos se aproximar aqui do 2, tá?
2,75. Olha para qual valor vai se aproximando. Quando o x é 1,8, veja, o x está mais próximo do 2, ó. Já foi para quanto? 3,44. 1,9, bem próximo do 2. Os risquinhos aqui não ficam tão bons, porque eu estou fazendo com o mouse, tá? Então, aqui, ó, próximo do 2. Vou tentar fazer contínuo. Se aproxima de quem? 3,71. Se a gente fizer 1,95, que é mais próximo do 2, olha para onde o y está indo. 3,85. 1,99, 3,97. Ou seja, quando a gente está bem próximo do x tendendo a 2, para que valor que o y está indo? Olha aqui, para o 4, ó. 1,99, 1,999, tá? Então, aqui, quando o x ele tende a 2 pela esquerda, então, pelo lado esquerdo, ó, quando a gente pega valores bem próximos da função, olha o que acontece. Está indo em direção ao 4. Então, quando a gente analisa a função, aqui no x tendendo a 2, vai para o y tendendo a 4, que é exatamente o ponto aqui da função. Agora a gente vai analisar pela direita, ou seja, quando nós temos valores maiores que o 2, tá? Ó, quando x é 3, por exemplo, quando você analisa aqui a função, lá no 3, o valor do y vai ser 8. Quando ele é 2,5, próximo aqui, ó, metade para chegar próximo do 2. 5,75. Quando a gente aproxima mais do 2, 2,2, 4,64. 2,1, 4,31. Então, veja, quanto mais nós vamos nos aproximando do 2, mas a gente não chega no 2, ó, que é o x, o que acontece com o y? Ele tende a se aproximar para o 4. Veja nessa tabela. Era no 1, foi bem próximo do 2, do 1 estava no 2 o y e foi aproximando aqui para o 4. Ó, aproximando o x de 2, o y se aproxima de que valor? Do 4. Então, uma interpretação que a gente faz em relação a essa situação é que o limite, deixa eu voltar, o limite dessa função, quando o x tende à esquerda, é 2, e o limite dessa função, quando o x tende à direita, quando o x tende a 2 pela esquerda, é 4, tá? E o limite, quando o x tende a 2 pela direita, também é 4. Quando o limite tende a um valor pela esquerda é igual ao limite quando esse valor tende ao mesmo valor tanto pela esquerda quanto pela direita, e esses limites forem iguais, nós falamos que o limite dessa função existe, ou seja, nós estamos analisando o comportamento dessa função. Já vai ficar mais clara essa relação, tá? Para obter conclusões corretas a respeito do comportamento de funções em torno de pontos, precisamos empregar o conceito de limite da função. O que é o limite? Então, vamos ver. Suponha que você tenha uma função e seja definido quando está próximo de um número A, ou seja, quando a gente estava analisando ali em torno do 2, tá? Isso significa que f é definido em algum intervalo que tenha o A, ou seja, o 2. Quando a
gente está analisando, nós analisamos o 2, nós olhávamos pela esquerda e pela direita. Pela esquerda, nós temos valores menores que o 2, mais próximo, tá? Então, é no limite. Quando a gente estava olhando pela direita, também valores próximos, só que valores maiores que o 2. Como que a gente escreve essa ideia de limite? Então, o limite, ali lim, tá? Vem de limite, da f de x, ou seja, daquela função, quando x está tendendo ao a, é igual a L. L é aquele valor. E dizemos que o limite da função quando x tende a é igual a L. Se pudermos tornar os valores da função arbitrariamente próximos de L, tão próximos que a gente quer, ao tomar x suficientemente próximos de A, mas não necessariamente igual a A. E foi o que a gente fez naquele gráfico. Ou seja, nós fomos olhando para os valores próximos do 2, mas que não chegávamos no 2. Valores pela esquerda e valores pela direita. E muito próximos. Veja que em momento algum eu coloquei lá o 2 indo para o 4, mas a gente analisou 1, 1,5, 1,8, 1,9, bem próximo do 2. E a gente analisou pela direita valores também próximos do 2, mas não o 2. Então, quando a gente analisa a ideia de limite, e eu vou voltar aqui com você, ó, que a gente analisou próximos do 2, ou seja, é que o mouse aqui é bem ruim para mostrar, tá? Ó, bem próximo. De que valor no y a gente está indo? No 4, ou seja, o limite de x ao quadrado menos x mais 2, que é a função desse gráfico, quando o x tende a 2 pela esquerda, é 4. Então, vamos lá. Isso aqui é bem importante a gente entender, pessoal. O x que a gente está analisando, esse é o eixo x e esse é o eixo y. O x que a gente está analisando é o 2. Então, aqui, ó, x tende a 2. Por que que eu tenho o negativo lá em cima, tá? Ou o sinal de menos lá em cima? É porque isso mostra que nós estamos analisando pela esquerda, tá? Então, esse sinal negativo identifica que nós estamos analisando o limite da função pela esquerda. Valores menores que o 2, tá? Então, aqui, ó, esquerda, valores menores que o 2. E qual que é o valor que está tendendo a função, ó, pela esquerda? Ao 4. Então, o limite dessa função, quando x tende a 2 pela esquerda, é 4. Agora, nós vamos analisar pela direita. Então, aqui é a esquerda, aqui é a direita. Direita, valores maiores, ó, que o 2. Quando a gente analisa para valores maiores, que difícil aqui, hein, gente? Ó, valores maiores, mas muito próximos do 2, para onde que a função está tendendo? Para 4, ou seja, o limite da função x ao quadrado menos 4 mais 2, quando x tende a 2 pela direita, então, o negativo ou o sinal de menos em cima do número indica que é pela esquerda. O positivo, ou mais, indica que é pela direita. Qual que é o valor do limite? É igual a 4. E uma informação importante. Quando os limites pela esquerda e pela direita são iguais, a gente fala que o limite da função, quando x tende a 2, é igual a 4, tá?
Esse limite à esquerda e limite à direita são chamados limites laterais. Por que laterais? Porque a gente olha na lateral esquerda e na lateral direita do número, mas não olha para o número. Por que eu não olho para o número, professora? Porque nós estamos analisando exatamente esse comportamento da função. Eu quero saber se naquele valor a função é definida ou não. Nós vamos ver exemplo que em alguns pontos a função não está definida, tá? Então, eu não posso ter uma função que continua ou uma função contínua. Continuidade também vai ser um dos pontos que a gente vai falar. A função quadrática é sempre comum o limite existir porque é uma função que vai continuar. Agora, quando a gente tem uma função que quebra, tem intervalos, aí nós temos temos que ter uma atenção especial para aquela situação, tá? Então, limite à esquerda, limite à direita, ou limite lateral à esquerda, limite lateral à direita. Quando o limite lateral à esquerda ele é igual ao limite lateral à direita, ou seja, 4 é igual a 4, nós temos que essa função tem o limite quando x tende a 2 e é quanto? 4, tá? Vamos ver um outro exemplo para analisar. Seja uma função f definida dos reais aos reais, dada por f de x igual 3x menos 1 e a igual a 2, tá? Quando x se aproxima de 2, então 3x se aproxima de 6. Por quê? Quando a gente substitui aqui no x por 2, 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Por que quando o x se aproxima de 2? Quando eu substituo o x aqui por 2, 3 vezes 2, 6. E o 3x menos 1, que é 6 menos 1, vai se aproximar do 5. Então, quando a gente tem o limite de uma função, aqui uma função contínua, e o x tende a 2, se você substituir aqui, ó, o x por 2, você vai ter o limite dessa função, tá? Analisando, então, essa função, essa forma de representar a função para ser analisada, ok? Então, a gente pode interpretar essa ideia de limite, falando aí de forma intuitiva. O que é essa forma intuitiva, professora? É nós analisarmos esse comportamento, olhar para o gráfico, sem eu olhar diretamente para o valor que a função ela está assumindo, ok? Até aqui tudo bem, tá? Vamos ver então, eu vou mostrar para vocês de forma formal, mas a definição de limite, tá? Que foi o que a gente já conversou até agora. O Léo, ele comentou... Opa, pessoal, deixa eu voltar aqui no chat, tá? Só um pouquinho. Então, várias pessoas mandando bom dia para todos. O Léo falou assim, deixa eu só voltar aqui, pessoal. A gente está sem tutor, então estou aqui acompanhando, só um pouquinho. O Léo falou assim, poderíamos aproveitar as últimas aulas para uma revisão de tudo que vimos? Sim, tá? Nas últimas aulas, eu gostaria que vocês até me lembrassem disso, tá, Léo? Então, por favor, se você puder ficar encarregado, mas a gente faz sim uma revisão para ver exemplos, eu trago algumas atividades, tá? Uns exercícios para a gente trabalhar um pouquinho, ok? Então, vamos lá, falar de forma, formalizar essa ideia de limite. Então, como que a gente escreve esses limites, tá? Ele vai ser um limite lateral à esquerda quando você tiver esse sinalzinho de menos.
sobre o valor que você está analisando, tá? Então, sobre o x. Então, nós escrevemos limite à esquerda de f de x, quando x tende a é igual a L, se pudermos tornar os valores da função arbitrariamente próximos de L, tá? Para x suficientemente próximo de A e x menor que A. Por que menor? À esquerda, nós estamos analisando próximos, valores próximos daquele valor de x, tá? E aí, o menos, ó, indica o sentido, isto é, aproximar pela esquerda do número A. Então, veja, x tende a 2, não, e o menosinho é o sentido que a gente está analisando, e não o quê? X tendendo a menos 2. Se fosse x tendendo a menos 2, o menos, ó, então nós teríamos que o limite da f, quando x tende a menos 2 pela esquerda, tá? Então, o menosinho indica o sentido. Se é menos, é pela esquerda. Se é mais, é pela direita. E pela direita, ó. Então, nós escrevemos limite da função. Quando x tende a pela direita, vai ser igual a L. Quando a gente analisa valores maiores, mais próximos. Aí você pode perguntar, vai ser sempre com essa estratégia que a gente analisa? Sim. Se você tem, por exemplo, um gráfico e nesse gráfico você precisa analisar o comportamento da função, é com esse gráfico que a gente vai interpretar, tá? É com esse gráfico que a gente vai analisar. E daqui a pouco nós vamos ver um gráfico e vai ficar mais clara essa interpretação. E o mais sobre o número indica o sentido, tá? E não que ele é um valor positivo ou negativo. Ou seja, se os limites laterais, ou a gente pode chamar de bilateral, porque eu estou olhando pela esquerda e pela direita, ele existe e eles são iguais, como por exemplo naquele em que era igual a 4 e igual a 4, isto é, se o limite à esquerda é igual ao limite à direita, então a gente fala que o limite existe. Então, sempre vai existir um limite, ou melhor, minha pergunta para você é: qualquer função tem limite e o limite existe? Não, não é qualquer função. Depende do comportamento dessa função, tá? A que a gente analisou, x ao quadrado, uma função quadrática, teve limite. Eles eram iguais quando x estava tendendo a A, e então o limite existiu. Mas nem sempre. E ele só vai existir se o x tendendo a A, o limite de x tendendo a A pela esquerda for igual ao limite de x tendendo a A pela direita e esse valor for o mesmo, tá? Como podemos interpretar os limites laterais a partir do estudo de um gráfico? Eu já mostrei daquele da função quadrática. Mas e quando a gente tem, por exemplo, esse gráfico? E aí? Como que a gente pode interpretar esse gráfico? O que você me diz? Existe o limite? Não existe o limite? Tá? Então, vamos analisar exatamente nos valores próximos do 3, tá? Mas a gente não vai olhar no 3, tá? Então, nós vamos olhar para a função, para o gráfico dessa função, quando x está tendendo a 3. Nós vamos olhar quando x tende a 3 pela esquerda e quando x tende a 3 pela direita, tá? Eu vou fazer esse gráfico aqui no quadro, porque no quadro eu consigo riscar mais fácil para mostrar essa ideia do limite. E como é um gráfico simples,
Deixa eu colocar aqui a câmera para o quadro. Eixo X, eixo Y. Opa, não foi. Agora foi, né? Então, veja. Então, deixa eu só olhar os pontos. Nós temos aqui o -1, o 3 e o 2. Vamos ver ali o comportamento. Vai até lá, que é uma bolinha aberta. E depois vem aqui do -3. Também bolinha aberta, tá? E continua aqui. Então, o que a gente faz para analisarmos o limite em um gráfico? Nós vamos analisar o limite dessa função. A gente não sabe qual é a função quando x está tendendo ao 3. Primeiro, nós vamos analisar quando x tende a 3 pela esquerda. O que é esse sinal de menos? Indica o sentido, ou seja, valores menores, tá? Então, quem que é menor que 3, por exemplo? O 2. Aqui 1, aqui 2. Vamos chegar em valores próximos do 3, ó. Tá aumentando. Então, aqui. Quando a gente chega próximo do 3, no x, próximo de quem tá indo o y, ó? Próximo do 2. Então, o limite dessa função, quando x tende a 3 pela esquerda, ou seja, valores menores que o 3 está aqui, tá bom? É 2. Agora, a gente tem que analisar valores maiores que o 3. Então, veja, o limite dessa função, quando x tende a 3 pela direita, tá? Então, aqui eu estou indicando o sentido. Isso vai ser igual a quanto? O 3 é nesse ponto. Olha onde está. Vou colocar ele aqui embaixo, porque nós vamos precisar desse espaço. Ó, quando x... Deixa eu melhorar o gráfico. Tá? Quando x ele tende a 3 pela direita, ó, ele está se aproximando de quem? -1, tá? Ou seja, o limite à esquerda é o quê? 2, o limite à direita é -1, ou seja, os limites laterais são diferentes. O limite existe? Não, o limite não existe. Ele só vai existir quando nós tivermos o limite à esquerda igual ao limite à direita. Vou voltar no gráfico, né, no slide, que o gráfico está mais legível. É que ali no quadro eu consigo ir fazendo os risquinhos melhor para mostrar para você essa relação que a gente tem. Ou seja, o limite bilateral, ele não existe por quê? Porque os limites laterais diferem entre si. Eles são diferentes. Ou seja, o pela esquerda foi 2 e o pela direita foi -1, tá? Então, ele só, na verdade, o limite só vai existir se nós tivermos os limites bilaterais,
o limite à esquerda e o limite à direita e eles forem iguais, tá? Uma característica importante dos limites, quando eles existem, é o quê? A sua unicidade, ou seja, ele é único. Isto é, se uma função admite um limite, quando x tende a um valor fixado, então esse limite ele vai ser único. Assim, existe um único valor real para o qual a função tende sobre as condições estabelecidas. Então, quando a gente analisa um limite e a gente verifica que esse limite tende a um determinado valor fixado, seja pela esquerda e seja pela direita, se eles são iguais, ele vai ser único. Se eles são iguais, existe, né? E é único, tá? Temos uma atividade que é para analisar um gráfico, que é o estudo do limite, e eu gostaria que você fizesse essa atividade. Suponha que você está estudando para um concurso, cujo cargo é de engenheiro em uma companhia de energia. Como parte do conteúdo programático, você tem que estudar sobre limites. Em estudos, você se deparou com a seguinte questão, tá? Para a função f, cujo gráfico é dado, diga o valor de cada quantidade indicada, se ela existir. Se não existir, explique o porquê. Então, aqui você tem que analisar o limite da f de x quando x tende a 1, quando x tende a 3, pela esquerda, pela direita, quando x tende a 3 e a f de 3, tá? Vou deixar um tempinho, aqui tá maior, melhor a visualização. Já eu retorno, a gente corrige juntos essa atividade e continua a aula, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, vocês estão tão quietinhos, qualquer questionamento, por favor, tá? Vocês podem encaminhar que eu estou acompanhando aqui. Até daqui a pouco.
Vamos então retornar, tá? Para corrigir essa atividade. Veja, vamos analisar cada um desses itens. O limite da função quando o x tende a 1. Como que a gente analisa isso? Então, nós vamos aqui no gráfico ver aonde está o x que é igual a 1. Ó, o eixo x, esse é o eixo y, tá bom? E aqui o 1, ó. Como que a gente analisa? Nós analisamos quando x com valores menores que o x, tá? E quando a gente analisa valores menores que o x, que é menores que o 1 nesse caso, tende a quanto? Ó, pela esquerda está tendendo ao 2. Vamos ver pela direita. Também está se aproximando de quem? Do 2. Então, o limite da f de x quando x tende a 1 é 2. Nós vamos analisar agora no 3, ó, tá? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. O 3 está exatamente aqui. Veja no 3. Quando a gente analisa valores menores que o 3, está se aproximando desse valor aqui, ó, que é do 1. Tá? Então, quando o limite da f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, ou seja, à esquerda do 3, valores menores que o 3, é 1. Agora, o limite da função, quando x tende ao 3 pela direita, ó, lá em cima, próximo de que valor que está indo a função? Ó, próximo do 4. Então, o limite à esquerda é 1 e à direita é 4. São iguais? Não, são diferentes. Ou seja, o limite da função quando x tende a 3, ele não existe, tá? Mas a f de 3 existe? A f de 3 existe. Por quê? Vamos olhar aqui no gráfico. A f de 3 é exatamente aqui, ó, no pontinho 3. A f de 3 é quanto? 3, tá? Então, analisando essa situação, nós vimos que pelo gráfico é possível determinar esses valores que a gente pode analisar e interpretar essas situações, tá? Então, veja, como que eu olho para o limite da função? Como que a gente analisa o limite da função? Pensando nesse comportamento que a função tem. Opa, deixa eu ver. Ah, tá certo, achei que tivesse mudado o slide. E como que se dá esse comportamento, ok? Então, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos falar um pouquinho das propriedades dos limites e como que essa propriedade, ela... Só um pouquinho, deixa eu mudar aqui. Ela acontece, tá? E como que a gente pode trabalhar com esses limites? O slide travou, eu fechei e abri novamente. Agora está aparecendo. Então, veja. Falar das propriedades, e uma das propriedades que nos ajuda muito é essa função, quando a gente, o limite, quando a gente tem uma função, e é uma função chamada aqui de polinomial, todas as vezes a gente tem que ficar analisando o gráfico para saber se o limite existe? Não. Por quê? Se você tem uma função polinomial, o limite, ou para você determinar o limite, basta apenas você calcular na função o valor do a. Então, por exemplo, naquela primeira função que a gente analisou com o x tendendo a 2 pela esquerda ou pela direita, se nós tivéssemos substituído o 2
Na função e achado o valor do y, nós já teríamos qual vai ser o valor do limite dessa função. Ou seja, se você tem uma função polinomial qualquer e para uma constante a qualquer, o limite dessa função vai ser igual a p de a. Ou seja, você substitui na função o valor do a e você determina quem é esse limite. A partir desse resultado, é possível investigar os limites associados, por exemplo, à soma, à diferença, o produto e o coeficiente e o quociente, né, que é ali a divisão dessas funções polinomiais. Então, a gente consegue interpretar essas funções por meio dessa definição de função polinomial. Vamos ver aqui um exemplo para essa relação ficar mais clara, tá? Então, veja, você tem o limite dessa função aqui, ó, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 dividido por 2x menos 1. Como que você determina o limite dessa função quando o x tende a 2? Você vai substituir no lugar do x quanto? O 2, ó. Então, você tem aqui 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado mais 1, dividido por 2 vezes 2 menos 1. E aí, você vai resolver. 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12, mais 1, 2 vezes 2, 4, menos 1. Então, 4 menos 1, 3. 8 mais 1, 9. 9 menos 12, menos 3. Menos 3 dividido por 3, menos 1. Tá? Então, se você tiver uma função polinomial, você pode substituir do valor do x pela função, de forma que esse valor vai ser o valor do limite da função, tá? Na próxima aula, nós falamos de mais algumas propriedades do limite, por exemplo, quando você tem uma soma, quando você tem uma subtração, como que a gente pode interpretar essa situação, tá? Relacionado a limite, de forma que a gente possa dar continuidade aos assuntos que nós falamos da aula. Então, hoje, nós falamos da definição de limite. Quando o limite existe, ou seja, o limite só vai existir se o limite à esquerda for igual ao limite à direita da função. Ok? Finalizo aqui a nossa aula. Semana que vem a gente fala um pouquinho mais de limite, tá? Em relação ao questionamento, tá? A essa situação do limite, nós continuamos na próxima aula e vamos ver outros assuntos relacionados à continuidade, à ideia de função, ok? Bom descanso, excelente final de semana para vocês, se cuidem e nos encontramos na próxima aula. Até mais!